Deus seja louvado por tudo, pelas provações, porque a Sagrada Escritura nos ensina que nós devemos em tudo dar graças. Em tudo nós devemos louvar e bendizer o nosso Deus. Nas alegrias, nos infortúnios, nas provações, nas grandes dificuldades da vida, Deus seja sempre louvado. É esta a nossa propositura nesses dias de grande sofrimento. Eu tenho que dizer para você, prezado ouvinte, que nós não podemos nos enganar. Estamos diante de uma grande provação. O povo brasileiro não conhece estas provações, a guerra, os desastres ambientais como vulcões, tsunami, etc., e também não conhece a peste. A peste que já visitou a humanidade ao longo da história, deixando atrás de si toda uma dor e um vazio, e ao mesmo tempo uma oportunidade para reflexão. E como cristãos, como católicos, nós vamos enfrentar isso com a cabeça em pé, sem esmorecermos, sem entrarmos em pavor, em desespero. Ninguém precisa disso. Nós precisamos pedir agora a Deus uma têmpera de firmeza, uma têmpera de coragem, de muita fé, para que todo esse contexto, todo esse momento, nós possamos superá-lo com as virtudes maiores da nossa fé cristã. A fé, a esperança e a caridade. No Evangelho de hoje, Jesus recorda um mandamento judaico antigo, lá do livro de Deuteronômio. Ouve, ó Israel, o Senhor teu Deus quer falar. Neste momento de tragédia, neste momento de depressão social, todo o país envolto a uma grande expectativa de angústia, nós somos chamados a ouvir. Shema Israel Elohim Echad. Escuta, Israel, o Senhor teu Deus quer falar. Deus quer falar do meio do absurdo. Quando o Papa Bento XVI esteve em Auschwitz, na Polônia, visitando aquele campo de concentração, que foi um dos lugares mais cruéis e cruentos da Segunda Guerra, o Papa lembrou uma grande interrogação que paira nos nossos corações diante do desespero e dos absurdos. Onde estava Deus, que deixou acontecer uma barbaridade dessa? E nós vamos perguntar também diante desse desastre da peste, e já estamos a perguntar, quando nós vemos os noticiários, as reportagens, nós já começamos a inquietar dentro do nosso coração e a perguntar, onde está Deus? Ora, prezado ouvinte, Deus não é o autor da peste. Deus não é o autor das coisas que nos machucam. Resultado de um contexto natural da vida que muitas vezes tem como consequência o pecado da humanidade. Deus permite as provações nas nossas vidas, como permitiu a provação que o demônio encetou no coração de Adão e Eva no paraíso, levando-os a perder a imagem e a semelhança. Deus não poupou seu filho, o próprio Jesus, Deus feito homem, que veio a este mundo para nos resgatar dos porões, dos estertores da morte. Cristo também foi tentado pelo demônio. Cristo foi tentado na cruz pelos seus algozes que escarneciam da sua pessoa, dizendo, se tu és Deus, desce daí. Então as provações, elas são realidades na nossa vida que Deus permite. O que nós precisamos ter dentro de nós neste momento? A humildade. Aceitar a provação. Primeira coisa. Aceitar as perdas que vamos ter. Econômicas, perdas de pessoas que nós amamos, perdas da saúde, perdas de amigos.
nós precisamos aceitar perdas também simbólicas, pessoas que eram importantes economicamente, que poderão perder isso. Nós não vamos atrelar o nosso coração às coisas triviais e passageiras da vida. Porque o nosso coração deve estar aqui, na cruz de nosso Senhor Jesus Cristo. Somente a cruz, somente o absurdo da cruz é capaz de dar sentido ao absurdo da nossa história. E nessa humildade da fé, nós queremos dizer para o Senhor nesta noite: Senhor, eu submeto a minha vida, a minha vontade, a minha liberdade, o meu querer, o meu psicológico, o meu mundo espiritual, a minha realidade humana, a minha história. Eu submeto tudo isso ao poder da cruz. Porque a cruz absurda do teu filho, ela é o troféu que ressignifica tudo de ruim que nós experimentamos na história da nossa vida. E nesta noite, prezada família reunida em casa, vocês que estão aí numa espécie de claustro, como que encurralados dentro de casa, sem poder sair. Aproveite esse tempo. Deus quer falar. Abra o ouvido da sua fé para escutar qual é o schema de Deus para a sua vida hoje, no hic et nunc, no aqui e no agora da nossa existência. Deus quer falar. Eu tenho rezado nesses dias, nas madrugadas, e confesso que é uma angústia que invade também a nossa alma, e esta angústia, ela é medicinal, ela é uma angústia de cura, que vai remoendo toda a nossa estrutura humana de pecado, de orgulho, de vaidade, para que nós possamos ficar no nível de Cristo, no nível do Senhor, humilhado, espancado, condenado, ultrajado, esbofeteado, cuspido, aprisionado na cruz, nu, sem as suas vestes. A riqueza da nossa fé está nessa compreensão. Por isso que vocês, jovens, que estão no mundo da farra, do pecado, da imundície dos prazeres, vocês que estão no mundo das drogas, das farras, das boates, emprestando o corpo de vocês ao pecado, por isso vocês estão revoltados dentro de casa, brigando com seu pai, com sua mãe, brigando entre si. Porque vocês perderam o rumo. Vocês esqueceram a verdade e apossaram-se da mentira. Vocês esqueceram o amor e apossaram-se das paixões desordenadas. E Jesus, no encontro com o filho pródigo, nesta noite do evangelho a nós anunciado pelo Padre João, dá a direção ao filho pródigo. E ele mesmo responde. Aliás, o jovem rico, ele mesmo responde: amarás o Senhor teu Deus e ao próximo como a ti mesmo. Eu observo isso. E Jesus olha para ele e fala: vai, vende tudo o que tens e depois me segue. Vocês precisam vender à divina misericórdia o pecado de vocês. Toda essa imundície, todo o pecado do apego, não só dos jovens, mas também dos adultos, estão dentro da casa, nesse sofrimento. Pode ir acostumando, porque será um tempo longo e difícil. Eu não posso enganar vocês. Pode ir se acostumando. Vocês dois que estão nas grunhas, no caminho da separação, jogando fora, no lixo da ignorância, o sacramento do matrimônio de vocês, é um momento de união pela dor e pelo sofrimento. Essa peste, ela quer ser uma oportunidade para nós enaltecermos a prática do amor dentro de nossas vidas, dentro da família, dentro da igreja. Sacerdotes, bispos e padres, diáconos religiosos,
vamos fazer uma reflexão. Vamos perguntar diante da cruz de Cristo, o que nós temos feito em favor do bem da túnica de Cristo, que é a igreja. Durante esses 60 anos que a nossa igreja vem perdendo os fiéis e vem aumentando as suas atividades, as suas metodologias, suas pastorais, onde nós erramos? O que nós não estamos dando para o nosso povo? Quem sabe será um momento para a gente pensar nisso e tirar de vez toda esta espiral de silêncio da teologia da libertação que nós temos dentro de nós e que rouba a nossa espiritualidade, que estraga a sacralidade daquilo que nós realizamos na nossa vida religiosa e consagrada. Vamos pensar nisso. O momento agora é de passar a limpo a nossa vida pessoal, nossa vida familiar, nossa vida social, nossa vida de igreja, nossa espiritualidade. É um tempo para que nós possamos fazer todo um despojamento dos apegos, das realidades que nos escravizam e jogar fora o manto, a capa grossa, imunda do orgulho e acolher o manto suave da humildade de Cristo que os santos souberam acolher. Meu dileto irmão, minha dileta irmã, vamos acolher no nosso coração esse tempo como uma grande preparação nossa para o céu. Tome consciência, nós precisamos tomar consciência disso. Nós estamos neste mundo, mas este mundo não é nosso. Nós não pertencemos a este mundo. Nós viemos de Deus e a Deus nós vamos voltar. E Jesus é o caminho. Ele mesmo diz, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Quem quiser me seguir, tome a minha cruz e siga-me. Tome a sua cruz. E é isso que nós queremos aprender. Humildade, humildade e humildade. Mansidão. Não vamos deixar que a murmuração estrague a nossa vida. Nós estamos diante de um momento cuja experiência nós no Brasil ninguém experimentou até hoje, que é os rigores de uma peste que desanda o mundo social, o tecido social, que desanda tanta coisa. E a gente pergunta, cadê a autossuficiência do homem? A autossuficiência da ciência que Augusto Comte, que o positivismo introduziu no mundo, dizendo que a ciência resolve tudo. Onde está o poder econômico dos grandes conglomerados, das grandes potências econômicas para resolver o problema da peste? Onde estão? Onde estão os poderes deste mundo? Estão ajoelhados diante de um vírus tão minúsculo, tão difícil de ser percebido tecnicamente com os mais sofisticados telescópios ou microscópicos. Nós estamos de joelho diante disso. Então é preciso humildade. Deus não manda a peste, mas Ele permite a aprovação da mesma para que a humanidade descubra que o nosso caminho não é as coisas, não são as coisas fabricadas pelos homens, mas a cruz. Ao lado dela permaneceu a Santíssima Virgem e o discípulo amado. Vamos abraçar a paixão de Cristo, abraçando os que sofrem, os que vão passar por grandes provações neste momento. Vamos abraçar o pobre, vamos ajudar o que não tem nada. Vamos estender a nossa solidariedade aos nossos vizinhos, aos idosos, aos que não têm ninguém por eles. Que Deus nos ajude, que após toda a tormenta, nós possamos dizer, obrigado, Senhor, porque eu aprendi a ser diferente como o Senhor quer. Amém.